Os sinais que antecedem o fim, Mateus 24, Lucas 21, 2 Timóteo 3, guerras, pandemias, abalos sociais, apostasia, enganos religiosos, etc. A terra geme. Os ventos mudaram. O mundo, que antes caminhava com estabilidade aparente, hoje treme sob o peso de algo invisível, mas profetizado há milênios. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque os sinais que antecedem o fim não são mais apenas promessas proféticas gravadas nas páginas sagradas. Eles estão se tornando realidade diante dos olhos de uma geração que muitas vezes assiste tudo em silêncio ou em incredulidade. Jesus, sentado no Monte das Oliveiras, diante do esplendor do templo, olhou nos olhos de seus discípulos e respondeu à pergunta que arde até hoje em nossos corações. Dize-nos quando acontecerão essas coisas. E qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Mateus 24, 3. Em sua voz havia autoridade, mas também compaixão. Ele não escondeu a verdade, pelo contrário, revelou com clareza os marcos do fim dos tempos, e suas palavras ecoam através das gerações. Vede que ninguém vos engane. Mateus 24, 4. Com isso, Jesus abre o maior sermão profético das Escrituras, alertando que o engano espiritual seria um dos primeiros e mais perigosos sinais. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, 5. Em nossos dias, quantos falsos profetas se levantaram? Quantas vozes surgiram para substituir a simplicidade do Evangelho por mensagens vazias, triunfalistas, adulteradas? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, confirmou essa realidade ao dizer, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. 2 Timóteo 3:1. E então ele descreve a geração do fim. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos. Verso 2. Olhe ao redor. Veja o que se tornou a sociedade. O amor esfriou, a moralidade ruiu. A verdade foi trocada pela conveniência. A santidade foi substituída por um relativismo corrosivo. Mas os sinais não param por aí. Jesus falou de guerras e rumores de guerras, Mateus 24, 6, e acrescentou, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Verso 7. O século XXI viu isso acontecer com intensidade. Conflitos étnicos, guerras ideológicas, tensões geopolíticas. E agora, novamente, o mundo volta seus olhos para o Oriente Médio. Terra profética por excelência, onde Israel é o centro da profecia e do cenário escatológico. Haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mateus 24, 7. Nunca na história tantas nações enfrentaram insegurança alimentar ao mesmo tempo. Nunca tantos vírus cruzaram fronteiras com tamanha rapidez. A pandemia global de Covid-19 foi, para muitos, um despertar, para outros, uma sombra, mas para os que conhecem as Escrituras, foi mais uma trombeta soando nos céus. Os tempos estão se acelerando e Jesus ainda alertou. Tudo isso é o princípio das dores. E verso 8. Como contrações que precedem o parto, os sinais virão com mais intensidade e frequência. Catástrofes naturais, crises econômicas globais, colapsos sociais. O planeta está gemendo como quem está prestes a dar à luz uma nova era, não de utopia humana, mas do reino eterno de Cristo. Outro sinal claro que Jesus nos deu é a perseguição aos que seguem seu nome. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus 24, 9. Em muitos lugares do mundo, ser cristão significa escolher entre a fé e a liberdade, entre a cruz e a vida. A perseguição não é mais distante. Ela já chegou, muitas vezes disfarçada, silenciosa, institucionalizada. E talvez o sinal mais sutil e devastador.
e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Vê 12. O amor que une, que perdoa, que acolhe, está desaparecendo. As redes sociais transformaram corações em pedras, opiniões em armas e a empatia em fraqueza. Mas Jesus também disse: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Veto 13. Entre todos os sinais, um brilha com especial destaque. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Mateus 24:14. Apesar das trevas, o evangelho avança. Nenhuma perseguição, censura ou resistência poderá impedir o mover de Deus. Missionários, pregadores, tradutores da Bíblia, plataformas digitais, todos estão colaborando para que o nome de Jesus seja conhecido em cada tribo, língua e nação. Isso é profético, isso é cumprimento, mas nem todos verão, nem todos discernirão, porque outro sinal se manifestará: o aumento do engano e da apostasia. Paulo adverte: pois o dia do Senhor não virá sem que antes venha a apostasia. 1 Tessalonicenses 2:3. Apostasia não é apenas negação da fé, mas corrupção da fé. Igrejas que se afastam das Escrituras, doutrinas que minimizam o pecado, mensagens que glorificam o homem ao invés de glorificar a Cristo. Há, ainda, um clamor vindo do céu. Uma voz que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios 5:14. É tempo de discernir os sinais, não com medo, mas com vigilância, não com pânico, mas com fé, porque os sinais que antecedem o fim não foram dados para provocar terror, mas para gerar arrependimento e preparo. Estamos vivendo em dias proféticos. Os jornais, os noticiários, as estatísticas e as manchetes estão muitas vezes confirmando o que a Bíblia já declarou há séculos. A palavra de Deus está se cumprindo. Não há mais tempo a perder com superficialidades espirituais. Não é tempo de adormecer. É tempo de preparar as lâmpadas, como as virgens prudentes da parábola, Mateus 25, porque o noivo está às portas. Jesus está voltando. Ele nos deixou os sinais. Ele nos deu a palavra. Ele nos deu o Espírito Santo. Agora, cabe a nós vigiar. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24:42. Que não sejamos como os zombadores que dizem: onde está a promessa da sua vinda? 2 Pedro 3:4. Mas como os que vivem com os olhos no céu e os pés firmes na rocha. O tempo não é mais o mesmo. O mundo não é mais o mesmo. Mas a esperança também nunca foi tão clara. Porque à medida que os sinais se intensificam, também se aproxima o dia glorioso em que todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Os sinais não nos assustam, eles nos despertam. Eles não nos vencem, eles nos alertam e nos conduzem ao arrependimento, à fé renovada e ao desejo ardente de estarmos prontos. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas sabemos os sinais. E eles já estão aqui. A pergunta que resta é: você está pronto? Se esta mensagem está edificando sua vida, peço que se inscreva no canal agora. Curta o vídeo, assista até o final e deixe seu comentário. Tudo o que você fizer é muito importante para ajudar este canal a crescer e continuar com a missão de anunciar as palavras de Jesus para o maior número de pessoas possível. Gratidão. E agora, vamos voltar para a mensagem. O arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, 1 Coríntios 15, 51, 52. Evento em que os salvos em Cristo são levados ao encontro com o Senhor. O tempo avança como um rio impetuoso. Os dias se encurtam, os relógios do céu se aproximam do marco final, e uma promessa antiga continua ressoando nos corações dos que creem. Jesus voltará.
Mas antes que seus pés toquem o Monte das Oliveiras, antes que todo olho o veja em glória, haverá um encontro nos ares, um momento repentino, um milagre celestial, um evento profetizado que mudará tudo em um piscar de olhos. Estamos falando do arrebatamento da igreja, a bendita esperança dos santos, o dia em que os salvos serão tirados deste mundo para encontrar o Senhor nos céus. Paulo, o apóstolo dos gentios, não deixou dúvidas quanto a isso. Em sua carta aos Tessalonicenses, ele declara: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. É uma promessa gloriosa. Não se trata de um símbolo, não é uma metáfora, é um evento literal. Jesus virá buscar sua noiva. O mundo não compreenderá. Muitos zombam dessa esperança, como já havia sido profetizado. Nos últimos dias, virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? E 2 Pedro 3, 3, 4. Mas para aqueles que têm o Espírito Santo, essa promessa arde como fogo. É a esperança que nos faz vigiar. É a verdade que nos move à santidade. Jesus falou do arrebatamento de forma velada, porém profunda. Em João 14, 2, 3, ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Esse é o noivo falando à sua noiva. É a linguagem do casamento judaico, em que o noivo vai preparar o lar, mas retorna no momento certo, muitas vezes à meia-noite, para buscar a amada. Assim será com Cristo e a igreja. O arrebatamento não será anunciado com antecedência. Não haverá alertas na televisão, nem sirenes no céu. Ele acontecerá de repente, como um ladrão que vem à noite. 1 Tessalonicenses 5, 2. Dois estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Dois estarão dormindo, um será levado, o outro deixado. Lucas 17, 34, 36. O mundo seguirá sua rotina, casando, trabalhando, construindo, quando de repente a igreja desaparecerá. Milhões de pessoas sumirão. E um novo capítulo da história humana começará. Mas o arrebatamento não é apenas uma doutrina para ser debatida. É uma esperança que transforma. É a razão pela qual buscamos pureza em um mundo impuro. É o combustível para a vigilância em meio à distração. É o motivo pelo qual a igreja verdadeira não se conforma com este século. Paulo diz: e todo aquele que tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. 1 João 3:3. Será um dia glorioso para os salvos, um momento indescritível. O som da trombeta divina romperá os céus. Os mortos em Cristo, aqueles que dormem esperando, ressuscitarão com corpos glorificados. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Paulo explica em 1 Coríntios 15, 51, 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. A corrupção se revestirá de incorrupção. A mortalidade será engolida pela vida eterna, e o tempo cessará para nós, pois entraremos na eternidade. Imagine o céu se abrindo. Imagine ser elevado com milhares, talvez milhões de irmãos e irmãs em Cristo, subindo, voando, sendo levados pelos anjos ao encontro do Senhor. Imagine ver o rosto de Jesus pela primeira vez, não mais pela fé, mas com os olhos glorificados. Imagine o abraço daquele que nos salvou.
O arrebatamento será o início da maior celebração da história, as bodas do Cordeiro. Ali seremos consolados, recompensados, purificados e recebidos na glória eterna. Mas há uma seriedade nesta promessa, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor estarão prontos. Jesus advertiu com a parábola das 10 virgens, Mateus 25. 5 eram prudentes e tinham azeite, símbolo da presença do Espírito Santo. 5 eram insensatas e quando o noivo chegou, ficaram de fora. A porta se fechou. O arrebatamento trará alegria para os preparados, mas desespero para os distraídos. Por isso, a vigilância não é opcional, é mandamento. Jesus disse, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, 42. Estamos em tempo de preparação. O Espírito e a noiva dizem, vem, mas o mundo grita, aproveite, viva agora, ignore os sinais. Entretanto, os que ouvem a voz do Espírito sabem que não podem dormir. Devem estar com as vestes limpas, com o coração queimando de fé, com os olhos voltados para o alto. Porque ele vem, e vem sem demora. Há quem diga que tudo continuará como está, que essa doutrina é escapista, que a igreja deve ficar para enfrentar a tribulação. Mas Jesus prometeu livrar os seus do tempo da angústia. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. Isso não é fuga, é fidelidade, é graça. O arrebatamento será a separação entre os que têm vida e os que têm aparência de piedade. Será o clímax da esperança dos mártires, dos missionários, dos fiéis anônimos que oraram em secreto, que jejuaram, que clamaram pelo retorno do Senhor. É por isso que Apocalipse termina com esse clamor. Ora, vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20. E você? Está pronto? Você tem azeite suficiente? Está vivendo como se Jesus pudesse voltar hoje? Porque ele pode. Os sinais estão aí. O mundo está em convulsão. A iniquidade aumenta. O amor se esfria. A apostasia se espalha. Mas a igreja verdadeira se mantém em pé, com os olhos voltados para o céu, esperando o toque da trombeta. O arrebatamento não é o fim. É o começo. É o portal para a glória. É a resposta do céu ao clamor dos que anseiam pelo noivo. E quando acontecer, não haverá volta. Não haverá mais tempo para arrependimento. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de se preparar. Maranatá. Ora vem, Senhor Jesus. A manifestação do anticristo e a falsa paz mundial. Segundo Tessalonicenses 2, 3, 4. Apocalipse 13. Líder carismático que governará o mundo, enganando muitos. O mundo clama por paz. Em meio ao caos, às guerras, à instabilidade econômica e às tensões sociais que explodem como vulcões adormecidos, surge uma pergunta silenciosa nos corações das nações. Quem poderá nos salvar? Quem trará ordem ao desespero? Quem oferecerá uma solução para unir a humanidade sob um só propósito? E é nesse vácuo de liderança, nesse grito desesperado por estabilidade, que surgirá aquele que a Bíblia chama de o homem do pecado, o filho da perdição. A manifestação do anticristo não será grotesca ou facilmente identificável. Pelo contrário, virá cercada de carisma, eloquência, poder político e espiritualidade enganosa. Ele surgirá como um Messias político, um unificador global, alguém que oferece exatamente o que o mundo deseja: paz, segurança, progresso. Mas por trás da fachada encantadora estará o maior engano da história humana. Paulo escreveu aos Tessalonicenses: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição.
o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2, 3, 4. Esse homem não será apenas um político, ele será possuído por Satanás. Será a encarnação do engano, operando sinais e maravilhas para seduzir até os eleitos, se possível. João, em Apocalipse 13, nos dá uma descrição ainda mais intensa. Uma besta que sobe do mar, com poder, autoridade e boca arrogante. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 13, 4. O mundo estará embriagado com sua liderança. Ele fará alianças com 10 reis, dominará sistemas financeiros, controlará a mídia, a religião e a tecnologia. Será uma ditadura disfarçada de democracia, um governo mundial com aparência de luz, mas movido pelas trevas. E como o enganará? Através da promessa de paz, Daniel profetizou. E pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos. Daniel 8, 25. A falsa paz será sua arma mais eficaz. Ele assinará acordos históricos, acalmará conflitos antigos, especialmente em relação a Israel e ao Oriente Médio. E então, quando todos disserem paz e segurança, virá repentina destruição. 1 Tessalonicenses 5:3. Durante os primeiros anos da tribulação, ele estabelecerá um pacto com Israel, um acordo que trará esperança à nação, permitindo até a reconstrução do templo. Mas no meio dos 7 anos, ele quebrará o pacto, profanará o santuário e exigirá adoração. Isso é o que Jesus chamou de abominação da desolação. Mateus 24:15. A máscara cairá, a besta mostrará sua verdadeira face, e o mundo entrará no período mais sombrio de sua história. Não será apenas um domínio político, será espiritual. Haverá uma segunda besta, o falso profeta, que operará sinais, fará descer fogo do céu e levará o mundo a adorar o anticristo. Apocalipse 13, 13, 14. Será uma trindade satânica: o dragão, Satanás, a besta, anticristo e o falso profeta. Uma imitação profana da trindade divina. Mas por que Deus permitirá isso? Paulo responde: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. 2 Tessalonicenses 2, 11, 12. O anticristo será o juízo de Deus sobre um mundo que rejeitou a graça, zombou da cruz e amou mais as trevas que a luz. Ele será a colheita amarga da apostasia global. A igreja verdadeira não estará mais aqui. O arrebatamento terá acontecido. Mas os que ficarem enfrentarão o império do engano, e muitos acordarão tarde demais. Muitos perceberão que a verdade foi pregada, que a Bíblia estava certa, que os sinais estavam todos diante deles, e ainda assim haverá salvação. Multidões se converterão durante a tribulação, mas ao custo do próprio sangue. Porque quem não adorar a besta será perseguido e morto. Apocalipse 13, 15. O sistema do anticristo já está em construção. O espírito do anticristo já opera, como disse João. E agora, muitos anticristos têm surgido. Por isso, conhecemos que é a última hora, 1 João 2,18. A tecnologia, os movimentos políticos globais, a cultura de cancelamento, a intolerância ao cristianismo bíblico, tudo aponta para a preparação do palco. Estamos vendo os ensaios da peça final. Mas há esperança.
porque o anticristo terá um fim, e não será pelas mãos dos homens, mas pelo sopro da boca de Jesus. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará com o esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses 2:8. A besta será derrotada, o falso profeta será lançado no lago de fogo, e o trono de Satanás será derrubado. Portanto, vigiai, não sejais enganados, não coloque sua esperança em políticos, sistemas ou ideologias humanas. O verdadeiro rei está vindo. A verdadeira paz virá somente com ele. E enquanto o mundo prepara-se para abraçar o impostor, a igreja deve se preparar para encontrar o noivo. A manifestação do anticristo será a última tentativa de Satanás de usurpar o trono de Deus. Mas a vitória já foi decretada na cruz. E aquele que é fiel até o fim herdará a coroa da vida. Que o seu coração esteja firmado na verdade, que os seus olhos estejam abertos, porque o tempo é curto e a batalha está em curso. Parabéns e gratidão por ter chegado até aqui. Agora deixe seu comentário, ele é muito importante. Compartilhe este vídeo para mais pessoas. Assim juntos iremos anunciar as palavras de Jesus. Assista os outros vídeos do canal. Gratidão e até o próximo vídeo.